Nada é tão rápido quando a gente quer que seja rápido, mas não é. A presentation está aqui, ele aqui, olha aqui, ó. O tema dessa manhã é vigie para sempre. Quem aqui já teve mãe? Vou esperar só o pessoal descer, para a gente não está falando 3 palavras ao mesmo tempo. Imagine quem aqui teve mãe ou pai que quando dava um alerta para a gente dizia assim, vigia. Talvez nem muitos, porque isso é mais uma linguagem de igreja, né? Mas cuidado, quando já teve alguém, mãe e pai, falou assim, cuidado. O cuidado nada mais é vestido com uma fantasia que é vigie. Olhe, presta atenção, cuida. E é isso que a gente vai falar nessa manhã. E eu tenho certeza que você vai identificar na sua vida, assim como eu identifiquei na minha, pontos. Eu ia botar a mensagem, o título dessa mensagem, assim, basta um prego. Só isso. Basta um prego. Aqui nós temos construtor. Se na construção da amarra de uma casa, de um prédio está sendo construído, nas colunas principais, você deixar um prego frouxo, ele pode danificar a casa todinha no futuro. Dependendo do posicionamento dele nas colunas ou na coluna da casa. Você já reparou que quando você, quem mora em casa um pouco antiga e que pisa muito na parte de cima e talvez more no primeiro andar e tem família que mora no segundo andar, você pode ver que no Chiroc, os pregos, naquele tempo era prego, hoje em dia mais é parafuso, né? Os pregos começam a furar o campão, a massa, ele começa a sair para fora e começa a enferrujar com a umidade da casa. Aquilo é justamente isso, um prego solto, e quando pisa lá em cima, o solo mexe, né? Quem mora em casa antiga, que mora no segundo, no primeiro andar, quem anda em cima faz assim. E às vezes à noite para dormir é uma tristeza, porque se o vizinho de cima dorme de madrugada, você vai dormir na hora dele, né? Na hora dele, porque você não consegue dormir. Se tiver filho, quer a hora. Você tem que amarrar as perninhas dele e jogar numa bolsa, jogar lá embaixo no lounge, porque senão de baixo não dorme, porque a casa é velha, o suporte do piso não é bom. É por isso que a gente tem que comprar aqueles borrachões grandão assim, ó, que vende para quem faz exercício em casa. Ele é grosso, então ele não deixa. E aquelas pessoas que andam assim, ó, a Camila vai lembrar, ó. Tem pessoas que pisam no calcanhar primeiro, vai. Já viu? Lá em casa, quando eu estou no escritório embaixo do basement, estou trabalhando, se assim de andar rápido da porta da frente, a porta do fundo, eu tenho que parar com tudo, porque eu não consigo concentrar. É bum, 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 bum. O irmão dela do mesmo jeito. Nós temos um cliente lá em Darien, o esposo da menina. Gente, dá nervoso. A gente chega lá na maior calma de manhã cedo, 20 para as 8, 15 para as 8, a Lia conhece, o Carlos, né? Ela conhece, a Lia já foi conosco lá. Ele é amável, uma pessoa, mas ele está sempre rápido, porque ele é dono de uma empresa de eletricidade, ele faz parte elétrica. Então ele amanhece cedo, ele nos atende, né? Abre a porta para a gente e tudo, está fazendo café, ele está no café, ele está no computador fazendo ordem de coisas para comprar, checar, enviar, e já está saindo para trabalhar, e tem que pegar tudo. Aí vai água, banana, banana, café, e boné, laranja, esquece tudo na mesa, assim ele tem que correr atrás, vai pegar, não é? Esquece tudo. Mas ele só anda assim, ó. Ele me dá nervoso. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá para a parte da frente da igreja, da casa, deixo ele lá atrás, junto com o Cília, na cozinha, o Cília trabalhando, porque me dá nervoso. Se tiver alguém embaixo, talvez não vai dormir, porque ele bate o pé firme. Então, irmão, tudo isso para dizer para você que às vezes são coisas que a gente tem que vigiar quando for alugar uma casa. Se você tem filho, nunca alugue o segundo andar.
Ou o terceiro vai lá no primeiro. Ou então põe borrachões no chão, né? É uma questão de vigiar. Vigie para não incomodar o vizinho. Quando eu trouxe essa mensagem dessa manhã, que eu recebi, que eu peguei, que eu trabalhei ontem à noite, eu pude apurar que essas coisas menores, ela pode destruir a nossa vida. Às vezes a gente toma uma decisão, por isso que eu falei um prego, uma decisão, única, simples, pensando que aquilo vai ser a solução para todo o problema. Essa solução, essa decisão vai piorar todo o sistema. E o sistema vai ser piorado para aquilo que você pensou em corrigir. Está dando para entender? Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu fiz isso em prol disso, mas agora está pior. É por causa disso aqui, ó. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem pode ler para mim, por gentileza? 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Aí, chegou. Quem pode ler para mim, por gentileza? Sede sóbrios, vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Põe lá no 8 para mim, minha filha. Olha aqui que Pedro está falando à igreja. São as cartas de Pedro. Olha o versículo 8, diz assim, ó. Sede sóbrio. Sabe o que é sóbrio? Eu trouxe para vocês, sóbrio no dicionário português, não é da bebida. Tira a bebida. Tira o lado da bebida, tá? Porque muita gente vai direto para a bebida, mas não é o nosso caso. Dentro da igreja, para a parte bíblica, o sóbrio quer dizer moderado, equilibrado, tá? Seja discreto. Você sabe o que é discreto? Não é uma pessoa que faz muito carnaval, discreto. E seja sem excesso. Sem excesso. Então, isso é a definição de sóbrio. Olha o que Pedro está dizendo. Seja moderado. Vigiai. A palavra vigiar, ela quer dizer para nós, dentro do nosso dicionário, mantenha a atenção em alguma coisa. Toda vez que alguém lança sobre nós uma frase, vigia, é porque algo já está acontecendo em volta de nós. Algo já está nos trazendo risco de alguma coisa. Você não fala para qualquer pessoa, vigia. Vigiar o quê? Eu não tenho que vigiar. Mas você fala, vigia, quando você sabe que aquela pessoa está correndo risco de alguma coisa. Então não é à toa de ser moderado. Depois, quando você põe tudo junto, você vai entender. Seja moderado, não seja muito excesso, porque tem gente que é excessiva, tem gente que é gritona, tem gente que é escandaloso, tem gente que é, sabe, sozinho faz um carnaval, sem precisar de ninguém. Se colocar ele em volta de um monte de espelho, fica um monte deles e o carnaval é feito, sozinho. Uma pessoa só faz uma casa. Então ele está dizendo, ó, seja moderado e vigie, mantenha a atenção firme. Algo está para acontecer. Olha o que Pedro está dizendo. Porque o diabo, ele já disse o seguinte, o diabo, o vosso adversário, ele já deu nome. Não é ninguém oculto, não é ninguém em off, ninguém assim por trás, que você não está vendo. Ele já está dizendo, o diabo, o seu adversário, sabe, anda ao derredor, ele não pode andar ao nosso redor.
ele tem que andar ao contrário. Vou explicar o porquê que a Bíblia fala do derredor. Ao redor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Redor indica-se, ou disse o entendimento, é que eles andam da esquerda para a direita. Esse é o redor. Mas por que não pode ser para a esquerda? Não me pergunte, porque isso é uma forma que eles criaram. Estou apenas te dizendo o que quer dizer ao redor. Da direita para a esquerda. Essa é a rotação da própria Terra. A Terra não gira assim, ela gira assim. Olha o que Pedro está ensinando. Ao redor estão os anjos do Senhor. E a Bíblia também diz que ao derredor, ou seja, numa rotação contrária, está o quê? O diabo, o meu e o seu inimigo, o meu e o seu adversário. Mas por que ele está ao contrário? Porque primeiro que ele não pode seguir a rotação dos anjos do Senhor. Porque aonde Deus está, o diabo não pode estar. Aonde a luz está, não tem trevas. Porque a luz lhe clareia. Então o que acontece? Ele anda ao derredor para quê? 2 pontos, continua a frase. Para ver se nessa roda, nesse movimento, não existe uma coisa que nós, dentro do mundo cristão, diz brecha. Lá fora a gente chama de rachadura. E é isso que Pedro está dizendo, vigia. Porque o teu inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele está ao derredor para ver se tem rachadura na sua caminhada com Deus. E aí eu vou entrar no assunto que essa manhã ele é persistente, ele é indicado para essa passagem de vigia, sempre. Porque quando Pedro escreve essa primeira carta, ele está dizendo, olha, o teu inimigo, o diabo, ele vai travar uma guerra contra você. Não adianta. Não adianta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que foge da igreja com medo por causa desse negócio de diabo e Deus. Gente que foge. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você está na igreja que o diabo te odeia. Não. Ele já te odeia porque você é criação de Deus. Você foi formado por Deus. Sabe por que o diabo realmente te odeia? Mesmo você não estando na igreja, no mundão, na carnalidade, na coisa mais podre do mundo. Sabe por que ainda ele te odeia? Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, morreu por todos. Por todos. Deus deu seu Filho unigênito para que todos que nele creiam. Então ele já deu. Ah, mas eu preciso crer. É impossível você não crer em Jesus. Porque se eu disser para você que Jesus é Filho de Deus, você só vai entender se você acredita. Se você não acredita, como é que pode ser uma coisa dessa? Não acredito. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Por quê? Porque a gente é formado dentro desses ensinamentos dos pais, avós, blá, 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 blá. Jesus é plantado no nosso coração. Agora, o fato de a gente seguir a Jesus é outra coisa. O fato de a gente aceitar ao Senhor Jesus como Salvador é outra coisa. É um entendimento além. Então, querendo ou não querendo, você tem um inimigo. E se você está no pecado, ele vai te destruir mais ainda. E você tem uma luta para travar. Não tem jeito. Essa guerra, ela é real. Essa guerra, ela é real. E que nós temos um inimigo que também é real, que é chamado diabo. E o derredor é constante. E o que ele quer dizer, o que ele quer fazer, está escrito lá. Porque o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa. Algumas dizem assim, destruir. O tragar, irmão. Veja bem, quem já viu o mundo animal na televisão? Mundo animal, está lá, para todo mundo ver. Tem um canal, Animal Channel, o Planet Channel, assim, um canal que tem por aí, até na televisão aberta aparece.
Então ele mostra um leão, e todo mundo sabe como é que o leão faz para atacar uma presa. Eu estou entrando onde eu quero entrar. Calma, eu estou chegando lá. Me ajuda aí, não deixa ficar extenso, não dorme não. Se liga comigo aqui. O que o leão faz? O leão não ataca um cervo de qualquer jeito. O cervo, o único animal que descontrola a cabeça do leão é o javali. O bicho louco, aquele javali. Você já viu o javali correndo? Até a Shira, que é aquela leoparda, aquela que tem uma pata desse tamanho assim, que ela é tipo uma onça, só que ela é grandona, é o animal mais veloz que tem na face da terra. Ela não consegue pegar ele, o javali. Ele é louco. Quando ele corre com medo, a velocidade dele chega a 300 km por hora. Ele tem uma perninha desse tamanho, e a outra tem a perninha, ela não consegue, porque não é só que ele corre em linha reta, ele consegue desviar de uma reta, sabe? O joelho, eu queria ter um joelho daquele. Ai, a cartilagem, eu não quero ter o joelho, eu quero ter a cartilagem dele. Já me curava. Você já viu um leão perseguindo um javalizinho? É louco. O coelho já é difícil de pegar, mas pegam. O que acontece? O leão ele olha para a presa dele, ele começa a analisar ele. Ele começa a analisar ele e a analisar o ponto fraco dele na observação do perigo. Quando o leão consegue detectar o ponto fraco dele, é quando ele corre. Esses animais, irmãos, eles não têm o raciocínio que você e eu tenho, mas ele tem um instinto dado por Deus que é tremendo. E quando você olha, você só pode ser inteligência, mas é instinto da caça do predador, sabe? Então, quando ele diz que o nosso inimigo está querendo nos tragar como um leão, nos tragar, ele quer, primeiro, ele está analisando o ponto fraco seu, esperando o momento certo para te tragar. Quando ele diz tragar, ele está dizendo te consumir. Sabe quem dá um trago no cigarro? Ele bota na boca, suga e engole. Não é isso? E depois solta. O trago é a mesma coisa. Quem gosta de beber uma cachaça, eu vou tomar um tragozinho ali. Pega o trago, bota na boca e engole todo. O diabo quer nos engolir, nos destruir. É por isso que ele está ao derredor, esperando um ponto fraco. Mas isso, irmão, ele não quer só nos matar primeiro, ele quer nos devorar de uma certa forma que faça você sofrer e depois levar à morte. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele mata, ele traga e ele destrói. O prazer do diabo é fazer você, bota para mim a música, meu amor, fazer você e eu sentir dor. Por quê? Porque é na dor a única hora que nós temos dúvida se Deus nos ama ou não. É na dor que o diabo começa a soprar nos nossos ouvidos para fazer o quê? Fazer o prego da fé, balançar na estrutura da fé. Sabe quando tem aquilo que você deixa, eu não sei, de repente deve ter esse momento na construção, que você pega uma madeira, prega ela em algum lugar lá, aí tem hora que você, não, peraí, deixa eu ver como é que é o nome daquele negócio que põe de metal, que prega, junta uma madeira na outra, e dá um monte de prego nele. Aqui tem no telhado. Joyce Hanger, aquilo que desce assim, junta com o outro, aí você põe metal e bota prego para poder. Pois é, sabe aquela hora que você põe isso e você vai lá e dá uma sacudida para ver se está bom? É justamente isso. Sabe, é isso que o diabo faz. O diabo está fazendo na nossa vida. Ele começa a lançar pontos para ver aonde você vai, e depois ele vai balançar para ver se você está firme, se a tua fé está firme em Deus, sólido em Deus. Você quer ver uma coisa?
No Brasil a gente fica em aflições muitas das vezes. Por quê? Porque o país é difícil, a gente tem a dificuldade. Para aquele como eu, que viemos de uma família que tinha dificuldade de sobreviver e tinha que trabalhar, para comprar um móvel tem que comprar em prestação, e comida tem que controlar, porque no final do mês recebe, o dinheiro entra, aí você compra tudo, paga tudo, no meio do mês já está sem dinheiro, tem que esperar o próximo. Sabe aquelas coisas? A gente sofre um pouco mais. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui a gente não passa por isso. A única hora que a gente vai ficar em teste é quando você, por ter emprego antes, salário antes, vida controlada antes, você perde o emprego. Aquilo tudo que você tem se transforma em peso. Aquilo tudo que você tem que antes era bom para você, era conforto para você, era símbolo de vitória, de conquista, se torna um peso. Uma televisão de 80 polegadas não pode ficar muito tempo ligada, porque consome energia. Eu estou sem salário. Um sofá gostoso, confortável, eu estou sentado, descansando, eu não posso ficar mais porque eu tenho que correr atrás, porque eu tenho que arrumar emprego. Uma casa agradável, uma casa que eu preparei, o ambiente é bom, a localidade é boa, a casa que eu fiz, ó, agora eu já não desfruto mais porque eu tenho que correr atrás, eu não tenho emprego para manter. Quanto mais a gente adquire, mais a gente fica pendente. E aí o que acontece? A gente perde o emprego, ou a gente se enferma, e a gente começa a pensar naquilo do dia. Isso tudo vira uma dor de cabeça na nossa vida. Sem falar do projeto de volta, da volta. Eu nem estou falando do projeto da volta. Eu estou falando daqui. Porque a América é o money maker. É aqui que se faz dinheiro. Mas é aqui que a gente vive. É aqui que a gente consome também. Aí o que acontece? A gente começa a questionar a Deus, porque acha que Deus não está conosco. É na dor, é no sofrimento, é na tristeza, é no questionamento da situação. E é aí que o diabo entra. E é aí que ele vai tentar nos vencer. Mas muitos de nós, às vezes, somos fortes e já aprendemos que o Senhor é que nos guarda e nos ajuda. É o Senhor que nos dá totalmente um posicionamento e a gente confia no Senhor. Então o que o diabo faz? É sempre assim. Esse cão, o cão não muda. Se ele não conseguir te derrubar, ele vai afligir a sua família. Ele vai pular em filhos e filhas. Ele vai pular em mulher ou em marido. Ele vai pular em mãe, porque ele sabe que não te derruba. Mas se derrubar um filho, te machuca. Se derrubar uma mãe ou um pai, vai te doer muito mais. Não adianta. O diabo não tem ética. Com ele, é morrer ou morrer. É matar ou matar. A guerra do diabo conosco é séria, irmão. E tem muitos de nós que estão brincando com Deus. Tem muitos de nós que vêm para a igreja e que parece que vêm para poder cumprir tabela. Eles não sabem o que acontece. Queria que Deus abrisse o mundo espiritual, para que todos pudessem ver o bom e o ruim, o céu e o inferno, o caminho para onde vai e por que vai. Seria bom. Mas como Deus não faz isso? Por quê? Não me pergunte só, ele sabe, talvez você e eu não iremos aguentar o que a gente vai ver. Aí o diabo entra. E começa a perguntar, a andar a derredor de quem? A derredor do seu filho que está na rua. E a pergunta é, à noite, onde anda seu filho? Aonde anda sua filha?
Com quem está seu filho? Com quem está sua filha? Quem é os amigos? Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os amigos das suas filhas? A gente não sabe. Dentro de casa, todos eles são ótimos. Tem filhos que estão perdidos dentro de casa, mas dentro de casa eles são uma maravilha. Mas há perdição entre pai e filhos. Por quê? Porque o diabo entrou e ao derredor encontrou o quê? Uma fagulha, uma rachadura. Está começando a tragar os filhos. E os pais não estão vendo. Por quê? Porque está dentro de casa, está tudo bem. A mesma coisa é o casamento. As mulheres são bonitas, se cuidem, compram roupa, ficam bonitas, trabalham sozinhas, entram em casas para limpar, saem de casas para limpar, entram em shopping para comprar. E sempre tem alguém na rua que se interessa pela mulher. Não se preocupa, por mais velha ou feia que ela seja, porque bonita todo mundo olha, sempre tem alguém que olha com bons olhos, além de você. Então, aquela confiança que a gente tem, às vezes, ela se torna desconfiança. Porque alguém, quando chega no ouvido da sua mulher, fala assim: você está bonita. Por mais que o marido fale assim: eu confio na minha mulher. Você vai confiar até o dia que o derredor do diabo começa a ficar bem mais próximo. Até o dia que você não corresponder e dizer sim para ela em tudo que ela quer, aí o não começa a criar uma rachadura dentro de um sistema da cabeça daquela mulher. Até o elogio que você não dá, o outro de fora dá. Porque até então o mundo só aponta para um lado do casal. O homem traiu, o homem traiu, o homem traiu, o homem fazia, o homem fazia. Você reparou que todo mundo que fala de família só atocha no homem? Ah, porque o homem é canalha. Não, canalha é um ser humano que tem uma mente canalha. Porque eu conheço muito homens honestos, amantes de sua família. Eu também conheço muita mulher desonesta e que não são amantes da sua família. Então o mundo já mostra o homem errado. Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Vocês já leram 1 Coríntios capítulo 7? Muitos deveriam olhar ali e ver direitinho o que Paulo diz. Porque eles só vão lá em Mateus, na passagem do divórcio. Só usam aquilo, mas eles não procuram saber mais o que acontece. Qual é o posicionamento? Qual é a obrigação de uma mulher? Qual é o posicionamento de uma mulher? Qual é a luta de uma mulher dentro de casa? Se o marido não faz aquilo que ele faz, não tem mulher na cama. A primeira guerra dela é cama. Eu não consigo. E já começa a gerar ali uma abertura no derredor. Ah, mas como é que vai fazer? A pessoa me maltrata, ainda vou fazer. Uma coisa é uma coisa. Não deixa o sol se pôr na tua ira, ou a tua ira no sol. Conserte na mesma hora. Ou o mais rápido possível. Nós conhecemos casais, ou casal pelo menos, um, outros não me lembro mais, que de tanto a mulher fazer dentro de casa a sua mal condição de mulher, levou o marido a trair. E depois que traiu, meu Deus, me traiu. Mas não tinha mulher em casa. E de tudo do cara levava. É por isso que quando eu falo coisa desse púlpito, eu falo com experiência própria. De casos. O diabo não procura mulher, nem procura homem. O diabo pega qualquer um. O diabo é lixo. Ele quer pegar lixo. Mente com lixo, alma com lixo, sabe? Alma confusa, para fazer o quê? Para tragar. E quando ele traga, ele destrói uma família. Filho destrói uma família. Pais destrói família. Mães destrói famílias. E olha o que Pedro está dizendo para nós: vigia, porque basta um prego solto para balançar a tua casa. Não começa a empurrar para dentro, debaixo do tapete.
uma coisa e ignorar, com medo de perder. Porque todo mundo que tem medo de perder é porque já perdeu. Caiu a ficha? Todo mundo que tem medo de perder e não toma uma posição é porque já perdeu. Só apenas não quer assumir que perdeu. Mas como é que o senhor pode dizer isso? Eu posso dizer para você o seguinte: se tem uma situação e você não quer falar da situação porque vai gerar uma perda, você já perdeu. Você é livre para consertar na mesma hora a situação. Ah, mas se eu perder, já perdeu. O que adianta ficar uma família dentro de casa onde ninguém se respeita? Aonde o marido não tem respeito, a mulher não tem respeito, os filhos não respeitam ninguém? O que é isso? A pessoa que está dentro de casa está perdido. E é isso que o diabo faz, irmão. Irmão, quando você vê algo errado na sua mulher, fale para a sua mulher. Mulher, quando você vê algo no seu marido, fale para o seu marido. Não durma com aquilo na garganta e na cabeça. Porque se você for para a cama, o diabo vai sair do derredor e vai gerar problema na sua mente. Olha, aquilo que era uma vírgula vai virar um testamento. Que o diabo vai ligando uma coisa na outra. Aí, um dia de um atraso, um dia de não fazer, que não tem nada a ver com a situação, já entra no problema que não tem nada a ver, aí vai virar aquele sarapatel. Sabe aquela panela grande que você vai botando arroz, feijão, carne, legumes e mexe. Aí vem pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, o porco inteiro, e bota linguiça, no final o que você fez? Uma sopa de tudo. É isso que o diabo faz na noite na nossa mente. A gente pensa em tudo. O trabalho do diabo, querido, é analisar as nossas deficiências. É analisar as nossas deficiências na nossa vida, na família e nos filhos. E eu vou dizer uma coisa para você: por mais perfeito que você se ache, todos nós temos uma deficiência. Outros têm mais, mas estou falando de uma deficiência. Nós sempre negligenciamos em algo. Talvez porque quer, talvez porque tem que fazer, é obrigado a fazer uma razão ou outra. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e eu não sei se você está dormindo o suficiente, mas se não estiver dormindo, você acorda, porque eu vou profetizar na tua vida nessa manhã. Existe um Espírito dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus, que tem os olhos de Deus, que tem a boca de Deus, que tem a mente de Deus. Ele é 100% Deus. Ele vai te dar sabedoria para você olhar e ver o que está errado na sua vida e consertar antes que o diabo entre. É só que você tem que estar esperto, você tem que vigiar. Você tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Porque senão, o logaritmo do céu vai sempre te empurrar para uma coisa pior do que você tem. É igual o telefone. Você entra no Facebook, você entra no Instagram, você entra no YouTube, começa a ver uma coisinha, aquela coisinha vai te empurrando para um outro lugar, vai te empurrando para um outro lugar, um outro lugar, daqui a pouco você está onde? Justamente aonde você não queria estar. É assim que o diabo também trabalha no mundo natural das coisas. Deus vai te dar inteligência. Deus vai te dar inteligência para poder chegar antes do que as trevas na sua família e corrigir o problema. Sabe, irmãos, a gente é muito selfish, a gente é muito egoísta. A gente sempre quer ouvir sim para a gente. O não nunca é bem-vindo para a gente. O não incomoda, chateia, despreza. Mas o não sempre às vezes vem em uma hora para nos levar para coisas melhores. Porque quantas vezes você diz não para os seus filhos? Você odeia os seus filhos? Eu tenho certeza que não odeiam.
Você diz não porque você ama. O não talvez não é porque é hora, não é dia, não é local, ou porque é não mesmo. Porque você tem inteligência mais do que ele que são nós. E quando fala de filho, a gente começa a sentir situações difíceis. Por quê? Porque a gente quer bem dos nossos filhos. A gente luta pelos filhos. A gente luta pelos filhos. Quer ver? Vamos ver Mateus 17, 14, 21. Mateus 17, versículo 14 ao 21. A gente faz tudo por filhos. Logicamente faz também pelo casamento. Quem pode ler para mim, por favor? Quando chegaram à multidão, aproximou-se e um homem pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode criar seu filho da melhor maneira possível, como você acha que é melhor. O que é melhor para o seu filho? Não sei, o que você acha melhor. Não é verdade? Porque nós somos pais e cada um veio de uma orientação diferente. Então você cria naquilo que você aprendeu e dá o melhor, porque você quer o melhor do seu filho. Mas deixa eu ser claro para você. Eu não vejo filho de ninguém lá fora sozinho. Eu não vejo, porque eu não sou muito de rua. Também eu vou aonde para ver filho de alguém? Não tem como for. Eu não tenho um batalhão de Espírito Santo que manda vigiar as pessoas na rua. Mas eu garanto a você que todos os filhos nossos têm um momento de deficiência. Eles fazem alguma coisa. Você não sabe, mas eles fazem. E o diabo sabe o que eles fazem. Ah, mas eu oro sempre, eu sacrifico, eu jejuo pelos meus filhos. Amém. Jó fazia tudo disso. Jó sacrificava até antes deles pecarem. Antes. Estou dando isso. Se pecar, já está aqui. Não se preocupa. Você sabe disso. Tem uma pulga atrás da sua orelha que sempre te incomoda em relação aos seus filhos. Ou talvez em relação ao seu marido, ou talvez em relação à sua esposa. Eu não sei, eu estou falando dentro de uma casa, tá? Mas tem irmãos, tem mãe, tio, pessoa de fora. A gente, como está fora da casa, a gente deixa fora, porque ali é só fechar a porta e ele não entra. Eu estou falando dentro de casa. Tem sempre alguma coisa no escondido que eles não contam que existe. E essa deficiência pode tragá-los ou tragar a família. Eu te garanto isso. Por mais que eles apareçam com uma auréola e uma asinha de anjo. E você dizer: eu disse tudo, eu fiz tudo, meu filho é uma bênção de Deus. E realmente ele é uma bênção de Deus. Porque foi Deus que deu. A filha foi Deus que deu. Mas tem deficiência. Porque é ser humano. Tem amigos. Trabalha em ambiente diferente. Não fica dentro de casa todo o tempo. Não tem um pai ali por fora, não tem a mãe por fora. Sozinho eles fazem o que eles querem. E o ambiente consome a nossa moral, se a gente não tiver equilíbrio. Você sabe qual é o maior problema na high school? Você sabe qual é o maior problema da high school e da middle school?
é que quem está lá dentro quer que todo mundo seja igual a eles. Existe um grupo, existe uma equipe, que são os principais, que estão sempre em evidência, e eles querem que todos olhem para eles e vejam que eles estão, e eles sejam como tal. Se eles dançarem de fora do sistema, eles estão fora do sistema. E o sistema, dentro do sistema, a linguagem é deles. Eu moro no condomínio, eu moro no primeiro bloco. São 6 prédios de condomínio, tá? Então eu moro no bloco 1. Quem mora no bloco 1 tem um controle, ou sem querer ou querendo, né? Eu não quero, mas tem. De quem passa, entra e sai. Todo mundo tem que passar pela minha porta, para entrar ou sair. Não é pela minha porta, em frente à minha porta. Eu estava falando para minha esposa essa semana. Existem 2 meninas no prédio, idade de high school. Pode ser que não, mas acredito que sim. Pelo tamanho, né? Sim. Pode ser middle school, ou junior high school, né? Ou high school, assim. Bonitinhas meninas. Uma vai de calça comprida, lá do seu jeito bonitinha, arrumadinha. A outra, ela é lourinha, sabe, bonitinha. As 2 são bonitas, mais magrinha. Ela vai com short de lycra. Sabe esse short que vai fazer ginástica? Mas ele não é só, ele é curto. Ele é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho. Para a escola. E vai com uma blusa, eu não sei o nome, que ela vai e fica de fora. Um top. Aí ela usa um casaco, um hoodie, né? Talvez para entrar na escola com aquilo. E a escola permite. E ela sai de casa assim. O pai dela está em casa, a mãe, não sei nem qual o prédio que ela mora, não sei que ela mora lá para trás. Mas ela já sai daquele jeito. Trocando isso em miúdo para o mundo de hoje. Qual é a intenção da cabeça daquela menina? Eu pergunto a você, mãe, e pergunto a você, pai. Qual é a intenção dela? Se mostrar? Mostrar a perna? Aparecer para alguém? Ah não, mas é moda. Calma. Se a moda for nua, sua filha vai sair de casa nua? A moda não pode mudar a sua casa. Tem coisas que podem, tem coisas que não devem. Aí eu fico pensando, para os pais talvez, que devem estar em casa ou não, está tudo bem. A menina é responsável. Ah, mas o senhor está dizendo que só quer estar de vestido curtinho, o short curtinho, ela faz bagunça? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do jeito que ela anda, não o que ela faz, porque eu não vejo o que ela faz. Essa é a cabeça da escola. Os meninos é da mesma coisa. É por isso que eu aconselho o pai ir na escola, visitar a escola no meio do dia, no ensino, nas aulas comuns. Vai ver quando termina uma classe para outra. Eles saem daqui, os alunos saem da sala e mudam de sala de estudo. Vai ver o que acontece. E isso tudo está sendo feito aos olhos de Deus, aos olhos do diabo. Agora você imagina a faculdade. Imagine a faculdade, onde todo mundo é livre plus livre. O ambiente, ele pode corromper a cabeça do ser humano, desde que seja uma mente fraca. Você quer ver a maravilha da faculdade? Vai no prédio da faculdade sexta-feira à noite. Vai lá no prédio da faculdade. Entra como visitante, se alguém pode, eu não sei, nunca fui. Vai lá ver o que rola com os internos. Mas dentro de casa está tudo bem. É o sistema, compadre. Ei, é o sistema. É por isso que eu te digo, que eu estou dizendo para você, que o diabo anda ao redor para nessa hora corromper e matar seu filho ou sua filha. Porque se ele engolir seu filho ou sua filha, ele engole a família. Você sabe aonde surge o resultado do problema? Na sala da sua casa. Na mesa da sua casa. É o resultado do problema lá de fora que você não vê. Então não adianta a gente dizer assim, as minhas não. A gente tem que dizer assim, as minhas eu entreguei na mão do Senhor.
e eu fiz a minha parte. Agora é com elas mesmas. É por isso que eu sempre digo, tem uma hora que os filhos, você tem que esperar a semente que foi gerada, que foi plantada. Porque a destruição vem para uns e vem forte. E vem forte. Irmãos, questionável foi a morte desse menino aqui de Nagataki. Foi questionável. Ninguém sabe. Tudo estava bem, disse que não tinha um problema nenhum, estava normal, estavam bem, ligou para a mãe, de repente apareceu enforcado. Irmãos, no estudo que eu estou fazendo, isso é impossível acontecer quando tudo está normal. Impossível. Ninguém tira a vida, sua própria vida, por nada. Alguma coisa estava maquinando na mente daquele jovem. E para dentro de casa ninguém percebeu. Eu estou falando em tese, porque eu não conheço a situação. E também não quero entrar no profundo, porque eu não moro lá, eu não sou parente. Mas algo estava por trás. E o problema é o seguinte, irmão. É por isso que Pedro diz, vigia. O problema é que quando acontece, a gente tem aquela célebre frase. Estava tudo tão bem. Não é assim que a gente fala? Não, como é que aconteceu isso? Às vezes está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E a gente não está vendo. Ou então quando vê, faz vista grororosa. Porque acha que aquilo não é problema nenhum. Olha o que Deus está falando para a gente essa manhã. A gente tem que começar a vigiar coisas que talvez a gente não vigiou até hoje. Por quê? Pelo amor que a gente tem para com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido de vocês, não o nosso marido, os maridos de vocês. Porque senão não funciona. O diabo entra e traga. Mas o Senhor está falando só do diabo que traga. Não! Eu estou falando que existe um Deus que vela por você. O filho não é teu, o filho é de Deus. O que a gente não pode deixar é permitir que o diabo traga os nossos filhos sem manter a atenção. Deus não vai fazer atenção por você. Somos nós. Responsabilidade é nossa. É nossa. Não é entregar na mão de Deus. Deus decretou que você e eu, nós estamos aptos a fazer. Então é nossa obrigação de vigiar. Porque sabemos que temos um inimigo. E sabemos que temos uma luta. E que ele vai matar ou quer matar a gente. Se não consegue, ele vai naquele que é mais vulnerável na sua família. Todos nós temos pessoas vulneráveis na nossa vida. Todos temos vulneráveis. Pessoas muito mole, fáceis de penetrar. Numa família de pai e mãe, 2 filhos, já tem problema. Pai e mãe, 3 filhos, já tem problema. Pai e mãe e um filho, já tem problema. Pai e mãe sozinho já tem problema. Pai sozinho já é problemático. Mulher sozinha já é problemática. Ser humano. Irmão, a gente estuda, a gente vê tudo isso. Nós somos problemáticos. Uns a mais, outros a menos. E quando se juntam, é um sarapatel que cria. Mas a gente negocia. Você vê que quando Deus deve ter esse exemplo. Você tem 4 meninos, né? 4 filhos? 4. Já com ele, tá bom, 4, ele é o mais velho, né? Tem os menorzinhos, né? 4. Se eu for perguntar deles, são todos iguais? Eu não perguntei, eu olhei para ele. Provavelmente vai dizer assim, não. Tem uns que são mais, tem um que é mais próximo. Tem. Entre outros problemas, estou falando de um problema comum. Tem um que é mais rebelde. Você que é irmão, você já sabe que tem. Eu não tenho. Nós éramos 4 irmãos, 3 homens e uma menina. Meu irmão mais velho, pastor Jonas, sempre foi. Para ele queria morrer, o mundo tinha que morrer em barranco. Para ele morrer encostado. Meu irmão nunca mudou. É a mesma, aquilo que meu irmão é hoje, não é pela idade não. Ele novo era sempre assim.
A minha avó, ela, como é que eu vou dizer assim? Dos 4 netos, ela adotou ele, vamos dizer assim. Ela cuidava bastante dele. Da gente ela cuidava, mas sabe aquela coisa, por um que você entende muito bem, né? Não estou puxando, eu não estou criticando nem ela, nem puxando brasa para ele. Estou apenas falando. Então era ele. Aí vinha minha irmã, como filha única, como filha única da minha mãe, a minha avó, que era a mãe da minha mãe, também deu uma agarradinha. Agora, eu e o Jorge, meu irmão Jorge, que é pai de santo, a minha mãe falou assim, epa, vou agarrar esse, que é meu caçula, eu sou caçula. Eu era minha mãe. Sobrou quem? O pai de santo. Sobrou o Jorge. Aí o meu avô, como era um velho muito assanhado, o avô, pai da minha mãe, ele adotou meu irmão Jorge. Parece que o Jorge assumiu as características do meu avô. Fumava, bebia, andava com mulher toda hora, era dor de cabeça. Ligava, o outro chorava. E você já sabe quem chora. Já sabe quem chorava, né? Maneiro. Mas quando apanhava os 4 mundo junto. E aonde que o diabo entrava na nossa família? No temperamento. Mesmo o Jonas não sendo ativo, ele estava sempre fora das confusões, mas em compensação. O meu irmão, que é pai de santo, a minha irmã era aquela que comprava a briga dos irmãos. Quando a gente brigava na rua, o pessoal vinha para bater na gente, era ela que saía para brigar com os homens. Alguém tem irmã assim? Pega fogo? Tem umas irmãs que são pega fogo, né? A minha era dessas. Então a gente quase só corria para casa e ela saía de casa para fora. Já saía com um cabo de vassoura, pau na mão, aquelas coisas todas. Quando a minha avó via, pelo amor de Deus, ela estava lá no meio da confusão. Ela! E a gente lá fora, escondido dentro de casa. Era onde o diabo entrava e destruía a gente, irmão. Sempre tinha um inferno dentro de casa. Aliás, que a minha casa, a minha família, era um inferno mesmo. No sentido que o diabo se manifestava dentro de casa. A minha avó falava um monte de coisa. Era uma coisa horrível. Graças a Deus que 3 se converteram. Uma já morreu em Cristo. Tem meu irmão Jonas, que é pastor, tem eu que sou pastor, e tem o meu irmão que continua pai de santo. E ele continua do mesmo jeito. Eu não sei se mudou agora com a velhice. Porque se eu tenho 67, minha irmã tinha 69, aí depois vem ele com 68 e o Jonas com 69, ele com 70 e o Jonas com 71, uma coisa assim. Porque da minha irmã para cima é 1 ano, da minha irmã para baixo, são 2 anos de diferença. Mas era nervoso desse jeito. Mas estava tudo bem, estava todo mundo dentro de casa. Você podia falar mal de todo mundo, menos da gente. Olha o lema da minha avó. A minha avó era assim, minha avó era outra. Ela dizia assim, os meus netos não têm defeito. Ela gritava pela porta fora. Os filhos dos outros não têm, eu ponho. Que coisa, situação. Se eles não tiverem defeito, eu ponho. Eu crio para eles. Mas os meus não têm defeito. E a gente era daquele jeito. São essas coisas, irmãos, porque às vezes a gente vê pessoas de família criticando a própria família para os outros. Aí quando você tece uma opinião, a família não. Eu posso falar, mas você não. São coisas, irmãos, que o diabo, isso é um prato feito para nós. E a gente tem que vigiar. E Deus nessa manhã está dizendo para a gente, ei, eu te dei uma família porque eu te amo. Eu te dei os filhos porque eu sei que você é capaz de criar seus filhos. Foi por te amar que eu te dei teus filhos. Ei, para você que não podia ter, eu te dei o melhor. O que você tem é o melhor.
Porque eu fiz o melhor para você. Agora você precisa fazer o quê? Vigia, cuida, põe sentinela, sabe? Põe alguém armado do lado de fora, segura firme. Eu tenho um pastor conhecido meu que tem 2 filhas. Ele vai dar forra 2 vezes, né? Ele tem filha da forra, pela linguagem do homem, ele vai dar forra. Ele vai dar forra 2 vezes. Ele disse, a primeira filha dele vai estar noiva para casar. Quando ela começou a namorar, ele falou assim: traz aqui em casa, na igreja não, traz no meu ninho, lá é outra coisa, porque lá eu tenho que responder como pastor, aqui eu vou responder como eu. Ele diz: olha, você quer namorar minha filha? Quer? Cadê o Kelly? Então lá. Ele disse: o Kelly, cadê? Is there? Kelly? He left? Okay. That's he has to listen what I'm saying. Then he says, aí ele disse: você quer namorar minha filha? Você conhece a igreja? Conheço. Não, conhecer não é conhecer. Você pode passar na porta e saber que a igreja é ali. Eu estou falando igreja dentro. Eu já fui uma vez. Pois costuma ir mais. Porque eu fui militar. E a minha arma está lá dentro. Mas o senhor é pastor? Eu digo: não, mas eu tenho arma. E na minha filha quem cuida sou eu. Na minha filha quem cuida sou eu. Então entra na igreja e vou te apresentar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e vou te dizer o último, Apocalipse. Então, de Gênesis, página 1, Apocalipse, página, sabe lá, não sei se ele falou, na última página, começa a ler. Porque essa é a linguagem da minha família. E eu quero que seja desse jeito. Moral da história: casou e está na igreja. Quem ama sacrifica, se é sacrifício. Quem ama se adapta. E quem ama cuida. Quem ama cuida. Eu disse para o Kelly: você vai entrar na minha família. Você vai entrar na minha família? Vai. Você já viu o jeito que a minha família se conduz? Já viu onde a gente está todo domingo? Já viu? É lá que você vai estar todo domingo. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você, cara. A minha filha não precisa de você. Ela está com você porque ela te ama, ou pelo menos gosta de você. Precisar de você ela não precisa. Porque ela trabalha, ganha dinheiro, ela tem pai e tem mãe. Mas eu vou deixar o último aviso para você. Eu serei amigo da minha filha, na cara dele assim, dentro do carro, daqui para New Jersey. A gente foi lá para New Jersey assistir futebol. Daqui a New Jersey a gente, fomos assistir futebol em Harvard, só no pé da orelha do negão. Eu disse para ele: ei, tudo o que acontecer, nós seremos amigos da minha filha. A gente não vai abrir mão. Dá para viver assim? Claro. Também se não desse a fazer o quê? Pode perguntar a ele se não fiz. Eu não vou abandonar ela. Ela é minha filha. E foi criada para não depender de homem. Agora, se ela está com você, não é porque você tem dinheiro. Nem porque você tem olhos verdes, que você não tem. Falei para ele: você não tem. Ela está porque ela gosta de você. Então, eu não posso escolher quem ela gosta, mas posso orientar com quem ela anda. Para entrar na minha casa, esse é o ritmo. E tem mais. Falei para ele: tem mais. Essa eu não esqueci. No finalzinho de tudo, eu digo: olha, todo ano a gente se reúne para tirar férias juntos. Férias da família. You understand? It's a family reunion. Family. Eu falei para ele: family, família. Férias da família. Então você vai fazer parte das férias da família. A férias não é sua, é da família. Se você é parte da família, você é parte das férias.
O que eu quis dizer, pode perguntar a ele. O que eu quis dizer para ele, não é do seu jeito, é do nosso jeito. Porque se você quiser tirar férias, você tira suas férias com Camila, aí é sua, mas na minha é a minha férias. Então, 8 horas da manhã, onde nós estamos? Nas férias, 8 horas da manhã, tomando o quê? Aí vem quer. Zumbi. Aí não, I'm fine. Aí ele fica assim, cansado, porque por mais que eles, não sei se eles saem depois para poder ver alguma coisa no resort, tipo, na hora que a gente vai dormir. Nós vamos de férias para descansar, irmão. A gente não vai para ficar até tarde acordado. Entendeu? A gente vai lá para sentar, descansar. Então chega uma hora, a gente vê um show, uma música ao vivo, uma coisa qualquer, e vamos para o quarto do seguinte desfrutar de novo. A gente vai, não sei se ele sai, porque, né? A gente fica junto, mas depois eles voltam, ficam junto com a gente. Mas tem um momento deles juntos, né? Eu não sei. Mas no dia seguinte, eu não sei que hora que ele costuma acordar. Eu acredito que ele acorda 9 da manhã para trabalhar, 8, não sei que hora que ele trabalha. Mas ele fica assim, eu digo, o que você vai fazer agora? Ele falou assim, eu vou lá escolher comida. Acho que ele fica com raiva. Ele vai escolher comida. Aí ele vem lá, ele vem com panqueca, ele vem com, como é que é aquele negócio? Um omelete. Ele come aquilo tudo. Aí tá bom. Aí acorda ele. Aí vai jogar bola, vai fazer um monte de coisa. Eu não tenho que adaptar a vida dele. Eu tenho família. Eu desculpa, eu gosto dele mesmo. A gente tem um bom entendimento, a gente conversa, a gente brinca. Eu sento a hora que eu puxo a orelha dele. Já está falando em batismo. Eu não vou forçar ele a batizar. Vou dar um tiro nele. Mas não vou forçar ele. Está bem na orelha. Batiza. Entendeu? Estou brincando. Eu não vou forçar ele. Não vou mesmo. Mas ele vai. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho uma família forçada, uma família formada. E eu não posso deformar a minha família para adaptar alguém na minha família. Não é do jeito deles, é do nosso jeito. A filha é minha. A filha é minha filha, nossa filha. Então, se ele vai entrar para a minha família, enquanto ele estiver conosco, é o nosso jeito. É my way or highway. Entendeu? Então, o Carol, ele se adaptou tranquilamente no nosso meio. A única coisa que ele não se adaptou no meio dos brasileiros é o volume da conversa. O volume da conversa, ele fica todo alto. Você vê que ele não é de falar alto. E a gente fala alto. Nem em casa, então, a gente também fala alto. Né? Então, quando o negócio está muito... Quando você vê que ele desaparece, é que o volume ficou na altura. Alguém que assistiu o jogo da seleção, não tem escolher o senhor. Aí não sei se você vai querer, ele é louco, né? Aquele barulhão que tem lá. Resumindo a história, só estou dizendo para você, isso aqui é uma experiência particular nossa. Estou falando da minha família particular. Mas eu estou dizendo para você, é que você tem filhos. Alguém vai entrar na sua família através dos seus filhos. Ou namorado ou namorada. Né? Vai entrar. Só que ele precisa encontrar uma família de base forte. Para o diabo não achar rachadura. E usar essa pessoa para destruir a sua família. É só isso. É só isso que eu estou falando para vocês amanhã. É só isso. Vigia. O pai e a mãe tem que ser o sentinela da porta. Não escolha marido para sua esposa, para sua filha. Não escolha. Porque você não vai dormir com ele. Não escolha menina para o seu filho, você não vai dormir com ela. Eles têm que escolher. Agora, eles precisam encontrar uma família de base forte. Cristo como a rocha. E conhecedor que domingo é dia de ir para a igreja. Irmãos, são 25 anos dentro de igreja.
com filho, com mulher, minha mulher com marido, Camila com pai e mãe, dentro da igreja. Nunca deixamos de ser feliz, de sair, de escutar coisa boa, ter comunhão, sabe? Nós não temos o hábito de receber muita gente na nossa casa, porque nós não temos, como carioca, não temos muito disso, tá? Não temos muito disso. Mas não é que nós somos contra isso. A gente vai, tem, mas a gente desfruta de tudo que é bom. Vivemos 25 anos na presença de Deus. Tivemos lutas, choramos demais. Mas Deus não desamparou a gente. Sabe por quê? Porque tivemos uma base estruturada. E um dia eu perguntei ao Senhor, por que desses anos todos? Aí a gente tem que passar por dentro disso. O Senhor disse ao meu coração, não é o que você quer, mas é o que eu quero. Para que você aprenda, vocês aprendam, e ela aprende o que é a vida e vigiar. Sabe por quê, irmãos? Não é só porque você tem um filho dócil, educado, bom, e uma filha dócil, educada, boa, que eles serão felizes. Se eles não tiverem uma escolha definitiva debaixo da mão de Deus. Ah, minha filha está na igreja. Tem crápula dentro da igreja. Tem pessoas viciadas dentro da igreja que vão lá para poder usar as outras. Estão dentro da igreja, nunca sabe. Ah, meus filhos não participam do mundo, não vão para bar, não bebe, não fuma, não cheira. Às vezes estão lidando com cheirador, fumador dentro da igreja. Irmão, nós tivemos uma experiência na nossa vida como membro de igreja. O cara entrou para a igreja, se converteu na igreja só para seduzir a única menina virgem que tinha dentro da igreja. Até então falava com todo mundo. E quando ele dormiu com ela, engravidou, ele está até hoje no mundão. Está até hoje no mundão. Você vê, olha a mente do diabo, irmão. Olha a mente do diabo. E ela, infelizmente, não tinha pai nem mãe. Ela era uma menina sozinha que tinha chegado no Brasil. Dentro da igreja. Quantas vezes eu e Cídia fazíamos culto nessa igreja? A juventude tudo nesse banco. Tá? Na época eram bancos. Tudo aqui. Acabava o louvor, eles desciam. As meninas que usavam saia aqui para vir para a igreja, ia para o banheiro, puxava a saia, botava por baixo, a saia ficava desse tamanho. Se maquiavam no banheiro, saía para a noite. Aqui dentro da igreja. E a gente aqui pregando, fazendo culto. Moral da história, muitas das vezes no fim da noite, quando acabava o culto, era noite, acabava o culto, nós tínhamos que sair para buscar meninas transando dentro do carro com os meninos da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Saíam para buscar as pessoas da igreja que cantavam no louvor, presa, porque mamou tudo, foi preso, tivemos que pagar fiança para tirar o Paulo, tivemos que pagar dentro da igreja. Irmão, deixa eu dar coisa para você. Só vigia. Só vigia. Só vigia. Aqui o mover de Deus era grande. Jovem, essa igreja balançava. Lembra daí? Era São Pedro, você vinha aqui? Balançava. O chão balançava. Quem ficava lá embaixo não queria ficar lá embaixo com medo de desabar. Só vigia. Só vigia. Jesus escolheu 12. E um vendeu Jesus. O outro não acreditou na ressurreição de Jesus. Dos 12. Escolhido por Jesus. Escolhido por Jesus. Não é você e eu. Escolhido a dedo. Vem. Só vigia. A gente precisa ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Que a sua casa, a minha casa, a nossa casa, ela seja regida pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai nos mostrar
a deficiência que a gente precisa corrigir. Fica em pé nesse momento. Fica em pé nesse momento. Vamos orar nessa manhã. Eu sei que aqui você tem filhos. Eu sei aqui que você tem filhas. Né? A gente sabe, as famílias. Eu sei aqui que você é sozinho. Né? E eu acho que essa mensagem, pode liberar, essa mensagem, ela é para todos nós. O vigiar não é só para um, é para todos nós. A gente precisa vigiar. Cuidado com quem você entra na sua empresa. Cuidado com quem você trabalha. Porque o diabo pode colocar uma pessoa na sua empresa, do lado do seu trabalho, trabalhando contigo, só para te tragar, para te trazer defeito, para te trazer problema. Cuidado. Cuidado. Cuidado com a cliente da casa que você limpa. Cuidado. Sabe por quê? Porque ela pode armar para você e te colocar você em prova da coisa que sumiu na casa dela. O diabo pode fazer isso se a gente não vigiar. Às vezes é uma tampinha de Coca-Cola, o mais simples possível. Às vezes é um palito de fósforo queimado, que ela deixou em cima da mesa tudo branco, e o fósforo estourou, marcou a toalha. Você tem que pagar a toalha, mas não foi você que botou, foi ela que botou debaixo de um prato. E isso vai te tirar prejuízo. O diabo é sutil em qualquer área, para quando ele quer nos estragar. Mas uma coisa eu te digo, olha isso aqui. O Espírito de Deus, se você pedir, ele está todos os dias te preparando, te alertando para mostrar que você precisa corrigir para não estar em embaraços e nem ser tragado pelo inimigo. Conta mais um pouquinho alto para mim. E eu quero perguntar essa manhã, aí, quantos gostariam de orar junto comigo pelos nossos filhos essa manhã? Levante o seu lugar, venha aqui para frente. Vamos orar aqui na frente do altar do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento através do Espírito Santo de Deus, para poder a gente enxergar os problemas. E não é só enxergar o problema, resolver os problemas com sabedoria. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque seus filhos são herança de Deus, são matérias, são valores, são coisas de Deus que Deus colocou na sua vida. E nós vamos orar nessa noite, nessa manhã, entregando ao nosso Deus a nossa vida, os nossos filhos, e pedir que Deus nos dê a direção através do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa nos mostrar, abrir nossos olhos. E não é só isso, que a gente possa ver, mas ter sabedoria para resolver as situações, porque tudo que temos vem do Senhor. Pai amado, nas tuas mãos eu coloco as nossas famílias, os nossos filhos. Ó Senhor, não são nossos, são seus, porque a tua palavra diz que os filhos são dádiva do Senhor, e eles não estão na nossa vida pelo fato de estar. O Senhor nos capacitou e nos escolheu para sermos, Deus, os criadores deles. Por isso nós te pedimos, nos dê sabedoria, nos dê visão, nos dê condições de ver o problema, detectar o problema e repreender o problema com sabedoria do céu, através do teu Espírito. Pai, nós repreendemos qualquer, meu Pai, função maligna na vida dos nossos filhos. Qualquer ponto na nossa casa que tiver uma ligação do diabo, o Senhor possa limpar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito faça uma varredura na nossa casa e tire tudo
os amigos que não prestam, tira as amigas que não prestam, não por ódio, afaste dos nossos filhos, traga filhos bons, traga amigos bons, casas boas, pessoas boas, para que a gente possa, meu Pai, ter uma família conscientizada na tua presença e não perder os nossos filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos nas tuas mãos os nossos filhos, o nosso casamento, os esposos, as esposas. Abençoe a família, Senhor. Abençoe as famílias. Entra na intimidade de cada casa. Entra em cada esconderijo, em cada quarto fechado. Meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, nos ajuda a enxergar e nos dê sabedoria para limpar e mudar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Repita junto comigo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mais uma vez, eu bem alto. Vamos impactar o inferno, vamos tremer as estruturas do inferno nessa manhã. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Quebramos, a gente quebra todo lacre. A gente quebra mesmo. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia.